Adversário político de Aziz no Amazonas, deputado faz desafio constrangedor ao senador. Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Patriota News. Eu sou Neumar Santos, estamos de volta com mais uma notícia para você ficar informado e atualizado sempre aqui no nosso canal. Se inscreva, comente e compartilhe os nossos vídeos. E olha só essa notícia: o deputado estadual Fausto Júnior, do MDB do Amazonas, fez um desafio que pode deixar o senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, em uma situação constrangedora, no mínimo constrangedora. Fausto, que foi o relator de uma CPI que investigou o caso de corrupção e desvios de gestão no estado do Amazonas em 2020, se tornou um combativo adversário de Omar Aziz. A relação ficou ainda mais acirrada após depoimento concedido à CPI da Covid, presidida por Aziz no Senado Federal. Na época, o deputado apresentou sérias denúncias contra o político conterrâneo e os dois discutiram publicamente. Dias depois, Fausto afirmou em suas redes sociais que Omar era corrupto e divulgou informações do relatório da Polícia Federal que desencadeou a Operação Maus Caminhos, na qual Omar é apontado como participante de um esquema de desvio que pode chegar, olha só a cifra, que pode chegar a 250 milhões. Sabe da onde? Da saúde do Amazonas. Isso mesmo, da saúde. Tanto dinheiro assim desviado de algo tão importante que é a saúde. Processado por danos morais, Fausto Júnior foi sentenciado a uma pena pecuniária de 80 mil por uma juíza da 9ª Vara Civil do Amazonas. Situação que levou ao desafio nesta quinta-feira, dia 9, durante a entrevista coletiva. Olha só o desafio. Desafio o senador Omar Aziz a provar que não é investigado pela Polícia Federal e que não está ligado aos escândalos de corrupção na saúde do Amazonas, afirmou o parlamentar. Mas Fausto foi além e tornou o desafio ainda mais impactante ao afirmar que aceita não recorrer da sentença e pagar a indenização imediatamente se Aziz doar o dinheiro ao Instituto de Assistência à Criança e ao Adolescente, o IACAS, que cuida de vítimas de abusos. Não vejo problema em pagar a indenização, porém o dinheiro não deve ir para o bolso do senador, e sim doado a uma instituição que cuida de crianças vítimas de violência, propôs Fausto. A escolha do adversário de Aziz não foi à toa. Isso porque a Operação Maus Caminhos, criada originalmente para investigar os crimes de desvios de dinheiro público na saúde do Amazonas, acabou gerando novas operações e encontrando outros crimes, como o de exploração sexual de menores no estado, no qual o nome do senador é citado diversas vezes no relatório da Polícia Federal. O caso foi objeto de uma CPI no Senado, em que o nome de Omar Aziz acabou sendo retirado apenas na votação final do texto do relatório, já ao apagar das luzes, salvo por colegas de bancada. Fausto Júnior, entretanto, promete não recuar. Disse que o povo do Amazonas está cansado da velha política, comandada por pessoas que acham que podem calar a todos. Não vou me intimidar com Omar, vou para cima. Mas o que aguardamos por agora é a resposta do senador. Aceita fazer a doação, Aziz? Esperamos então para ver a resposta
para ouvir a resposta do senador. Será que ele vai topar doar 80 mil? Mas se bem, para quem desviou tanto dinheiro, 80 mil não é nada, né? Veja o vídeo. O motivo dessa coletiva, como todos já sabem, foi a decisão ao qual eu fui sentenciado a pagar um valor de 80 mil reais de indenização ao senador Omar Aziz por tê-lo chamado de corrupto. Eu quero dizer aos senhores que decisão judicial a gente não discute, a gente recorre se a gente não concordar com ela. E eu não concordo porque eu jamais irei me calar diante de fatos que eu acredito que sejam a verdade. E eu tenho como provar que são a verdade. Nós sabemos que essa perseguição começou a acontecer não somente comigo, mas também com outras 80 pessoas em que o senador Omar procura a justiça e induzir a justiça ao erro. Eu quero aqui deixar claro que eu acredito na justiça do Amazonas e a justiça não vai permitir que haja esse tipo de censura para com as pessoas que não concordam com as práticas da velha política que o senador Omar tanto pratica ao tentar intimidar as pessoas que tentam se rebelar contra as práticas dele, não somente contra ele como pessoa, mas sobretudo as práticas dele. Tudo isso começou a acontecer depois da minha participação na CPI do Covid do Senado, onde todos viram em que houve um confronto e uma tentativa de intimidação, pois no meu relatório continha as operações às quais o senador Omar Aziz foi alvo da Polícia Federal. Operações essas: Operação Maus Caminhos, Operação Cashback, Operação Vertex. E eu, como relator de uma CPI que indiciou 50 pessoas, e dessas 50 pessoas, 16 já foram presas, uma CPI que investigou dos anos de 2011 até 2020, não poderia deixar de constar essas operações no meu relatório. E eu fui alvo de uma retaliação política dentro da CPI do Senado. Isso ficou muito claro para quem assistiu o meu depoimento. Eu quero dizer aos senhores que eu não vou me calar, eu não vou ceder. Porém, existe uma alternativa e eu quero fazer um desafio ao senador Omar Aziz, e se ele aceitar e conseguir vencer esse desafio, eu não irei recorrer. O desafio é o seguinte: é ele convencer a população de que ele não foi investigado em nenhuma operação da Polícia Federal, convencer a população de que em nenhum momento o passaporte dele foi retido pela Polícia Federal. Não sei se ainda está retido pela Polícia Federal, mas eu nunca mais o vi viajar. Ele gostava bastante de viajar para Las Vegas, eu nunca mais ouvi falar que ele voltou a viajar. E sobretudo, em relação ao valor ao qual fui condenado, de pagar 80 mil reais. Eu não vou aceitar que esse valor de 80 mil reais vá para o bolso dele. Mas se ele concordar que esse valor seja revertido, que ele doe esse valor para o IACAS, que é uma instituição séria que defende as vítimas de pedofilia no estado do Amazonas, eu não vou recorrer. Eu aceito, por mais que não concorde, mas se conseguir vencer esse desafio, eu abro mão do meu direito de recorrer.